E aí, segundo ano, tudo bem? Pessoal, peguem o livro de vocês, vamos agora fazer a correção dos exercícios complementares que estão na página 232 e na página 233, tá bom? O capítulo 3 de vocês, o que é que nós abordamos? Agrupamento, permutação simples, permutação com repetição e permutação circular, tá bom? Então, a primeira questão dos exercícios complementares, ele diz assim, ó: de quantas maneiras podemos formar 5 casais com pessoas de sexos diferentes e não ordenados, a partir de um grupo formado por 5 homens e 5 mulheres? Então vamos lá. Se ele vai ter que fazer esses casais, então você observa aqui, para um homem ou para o primeiro homem ou para a primeira mulher, eu vou ter uma quantidade de 5 para o primeiro. Agora, para o segundo, seja ele homem ou mulher, eu só vou ter 4. Aí você está observando, ó, que para o próximo eu só tenho 3. Para o outro eu só vou ter 2. E para o outro elemento que está sobrando, seja ele homem ou mulher, eu só tenho 1. Então você tem uma permutação de 5 elementos. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, você tem aí 5 fatorial e 5 fatorial 120. Item D. Tá certo? Segunda questão, ele diz assim, ó: o número de anagramas da palavra FUVEST que começa e termina por vogal. Ó, a palavra FUVEST tem 6 letras. Dessas 6 letras, você só tem 2 vogais, o U e o E. O que a gente vai fazer? Como ele está me dando uma restrição, ele tem que ter essas trocas, né? Então, vou fixar o U e fixo o E. Primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, 4 letras que elas podem trocar de posição, então tem uma permutação de 4, ou seja, 4 fatorial, 24. Ah, Glauber, mas aí tu tem um outro exemplo, né? Tu pode começar com E, terminar com U. Posso. Pessoal, nesse caso, nesse exemplo de questão, você tem que fazer todas as condições, tá bom? Então, primeiro fiz, começando com U, terminando com E. Agora, começa com E, termina com U. De novo, você tem permutação 4 fatorial, 24. Como tem 2 exemplos, tem 24 anagramas com cada restrição, então 24 mais 24, você tem no total 48 anagramas, começando e terminando com vogais, tá bom? Terceira questão, ele traz o exemplo assim, ó: o número de anagramas da palavra aluno, tá certo? Olha só, em que as consoantes ficam na ordem LN e as vogais na ordem A, U e O. Vamos lá. Se você tem, primeiro, vamos calcular o total de anagramas. O total de anagramas da palavra aluno, como a palavra aluno não tem repetição de letra, é uma permutação simples. Então você tem 5 fatorial, que dá igual a 120. Aí vamos lá aplicar a primeira restrição. Ele diz que a primeira restrição, ó, as consoantes tem que estar na ordem LN. Ou seja, LN são 120 anagramas, o total. É possível imaginar que 60 as consoantes são NL e os outros 60 são com a consoante LN. Ah, Glauber, como é que tu consegue imaginar isso? Pessoal, porque aí você está só invertendo a ordem das 2 letras. Então, se o total são 120, 60 é LN e os outros 60 NL. Agora vamos lá. Eu só quero as que tenham LN, beleza? Na segunda restrição, as vogais devem estar na mesma ordem, ó, A, U, O. Aí, desses 60 que eu tenho o L e o N, nesta ordem, eu tenho todos os anagramas dele. Aí, quais são as combinações de vogais que eu tenho? A, U, O, A, O, U, U, A, O, U, O, A, O, A, U e O, U, A. Ou seja, você tem 6
combinações, mas dessas 6, eu só quero uma. Então, se eu tenho 60 anagramas começando com LN, e desses 60 eu só quero uma combinação, que é o A, o O, e eu tenho 6 combinações com vogais, o que você vai fazer? Você vai pegar o total de permutação que você tem com LN, que é 60, e vai dividir pelo total de combinação que pode ser feita com as vogais. Tá bom? Então 60 dividido para 6, 10. Ou seja, eu tenho 10 anagramas começando onde as vogais estejam juntas nessa ordem. Como eu só quero o anagrama que tem o A, o U e o O junto, então dos 60, 10 estão nessa ordem. A, U e o O, certo? E com o L e o N juntos. Beleza? Terceira questão de vocês. A quarta questão, ela traz o seguinte exemplo. Ó. Alfredo, Armando, Ricardo, Renato e Ernesto querem formar uma sigla com 5 símbolos em que o símbolo é a primeira letra de cada nome. O número total de siglas possíveis é de quem? Ó, pessoal, se você tem Alfredo, Armando, Ricardo e Renato e o Ernesto, 5 pessoas. Você está observando que o A e o R está se repetindo. Se tem repetição, a tua permutação já não é mais simples. É permutação com repetição, certo? Aí são 5 siglas. Então, permutação de 5, 2 a 2. Agora 2 a 2 por quê? Porque o A se repete 2 vezes e o R se repete 2 vezes. Então, ó, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 5 fatorial é 120. 2 fatorial é 2 e 2 vezes 2 é 4. 120 dividido para 4 dá 30. Ou seja, eu tenho 30 anagramas utilizando as siglas A, R, R e o E. Beleza? Quarta questão. A quinta questão é uma questão que envolve tanto matemática quanto história. Tá bom? Vou fazer a explicação para vocês. Na quinta questão diz assim, ó: considere o quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Aí ele diz, letra A: se Jesus permanecer no centro, de quantas maneiras os apóstolos podem se dispor, de modo que à direita e à esquerda de Jesus haja o mesmo número de pessoas? Ó, se do lado direito e do lado esquerdo você observando que você tem 6 pessoas, você vai ter uma permutação de 6. Ah, Glaudio, mas aí e o lado direito e o lado esquerdo? É por isso que você vai ter que multiplicar a permutação de 6 por 2. Tá bom? Então, 2 vezes 6 fatorial. 6 fatorial, lembre, é 720. 720 vezes 2, 1440. Maneiras de que à direita e à esquerda de Jesus sempre haverá o mesmo número de pessoas. Tá bom? Letra B, ele diz assim, ó: se Jesus e os apóstolos estiverem em uma mesa circular. Então, se a mesa é circular, a permutação é circular. De quantas maneiras diferentes eles podem se agrupar? Lembre da forma de permutação circular. Permutação circular é igual a n menos 1 fatorial. Aí, Glauco, por que tu colocou 13 agora? Porque você tem uns 12 apóstolos. Lembra do item A? Tem 6 de cada lado. 6 mais 6 é 12. Como Jesus vai ficar também sentado na mesa, você tem a 13ª pessoa. Então, você tem 13 fatorial. Pela permutação circular, 13 menos 1, que é igual a 12 fatorial. Tá bom? Glauco, precisa resolver? Não, você pode deixar assim dessa maneira mais simples. Tá bom? E na letra C, para terminar a explicação, ele diz assim, ó: em que momento histórico-cultural foi pintado o quadro? Aí, de 3 características desse momento histórico. Então, o momento histórico foi o Renascimento. E 3 características
Primeira, foi a retomada da cultura clássica. Segundo, o ideal de universalidade. E a terceira, foi a valorização do ser humano. Tá bom? Pessoal, com isso, eu estou terminando a correção dos exercícios complementares. Tá bom? Tentem fazer as demais questões, das 6 a 9, certo? Acompanhem o colégio pelas redes sociais, vejam as videoaulas, participem das videoconferências, tá bom? E qualquer dúvida, procure o colégio nas redes sociais. Lá você tem todas as informações necessárias para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.